No mês de abril foram R$ 2.000 em sandálias de macramê. No primeiro mês eu vendi 4 sandálias. No outro mês, no terceiro mês, já vendi 7. Eu vendi 11 sandálias. Aí do último lançamento eu vendi em torno de 2.300. Então se somar aí tudo, vai dar uns 4.000. Eu já vendi com as sandálias mais de R$ 6.000. Deu 3.000 e alguma coisa. Eu já vendi, sim, por R$ 2.000. Poderia ter vendido até mais se eu tivesse disponibilidade de tempo. A gente começa sem nada. Ela te explica assim de uma maneira inexplicável. Gente, ela só falta sair da tela assim do computador, do celular e pegar na nossa mão e ensinar. Gente, que curso é esse? Hoje mesmo já fui entregar uma encomenda, tenho essa para entregar. Então assim, eu já conheci o macramê, porém essa arte milenária aqui no pé eu nunca tinha visto, gente. Olá! Seja super bem-vindo à Imersão Sandálias de Macramê. Eu sou a Carolina Aragão, fundadora da Comunidade Aragão e a maior especialista do Brasil em sandálias de macramê. E eu estou aqui para te mostrar como o universo das sandálias de macramê pode transformar a sua vida. Gente, eu estou muito feliz que você está aqui, que você está comprometida junto comigo a estar nessa imersão que vai ser um marco, eu tenho certeza. Nesse evento, eu vou compartilhar o passo a passo que permite que mulheres como você faturem 2.000 por mês ou mais fazendo sandálias de macramê, mesmo começando do zero. Esse evento, ele se chama Imersão, porque a gente vai ter aulas imersivas no macramê. Eu vou te mostrar qual que é o caminho, desde você começar no macramê até você fazer a sua primeira sandália, precificar a sua primeira sandália, vender a sua primeira sandália e sair dessa semana entendendo o tamanho da oportunidade que são as sandálias de macramê e como você pode aproveitar isso. Aproveitar e transformar as sandálias de macramê em uma fonte de renda, gente, de pelo menos R$ 2.000 por mês. E sabe qual que é o melhor? Sem depender de ninguém, gente. Encaixando tudo na sua rotina. Uma arte que está cada vez mais chamando atenção, tirando a ansiedade e a depressão das pessoas, ajudando de fato a ocupar a mente. E ainda por cima, trazendo, uma renda extra para casa. Não importa onde que você mora, qual que é a sua idade, se você tem outra profissão ou se o tempo anda curto por causa dos compromissos. Eu vou te mostrar como ter sucesso criando sandálias de macramê. Mesmo que hoje você esteja começando, do zero. Nesse evento, eu também vou te ensinar como valorizar o seu trabalho, como definir o preço certo para as suas sandálias, como atrair clientes de forma constante e se diferenciar das outras artesãs, né? Para finalmente ganhar dinheiro fazendo o que você ama. Se você trabalha com artesanatos como crochê, tricô, bordado, costura, eu vou te mostrar por que as sandálias de macramê são a maior oportunidade do mundo do artesanato e como ampliar o seu repertório com essa técnica pode, ser a virada de chave que você precisa. Se você nunca fez nenhum artesanato, nenhum trabalho manual, gente, pode ficar tranquila. Aqui você vai começar pelo nicho mais lucrativo e rápido de aprender no artesanato, para o seu sonho se tornar realidade, bem rapidinho. Durante essa semana, você também vai ouvir depoimentos de alunas que começaram do zero comigo e hoje, gente, faturam mais de 2.000 por mês, mesmo sem nenhuma experiência anterior com as sandálias de macramê. Gente, alunas que mesmo se dedicando a outras atividades, decidiram se reinventar. Alunas que, depois de tentarem de tudo, encontraram no meu jeito de ensinar a chance de transformar os seus sonhos em realidade. Mas talvez agora pareça difícil de acreditar, mas existe um método que já transformou a vida de muitas mulheres, ensinando a criar sandálias de macramê de forma prática e de forma lucrativa. E esse mesmo método pode levar você a realizar os seus sonhos. Gente, e os seus sonhos podem ser o quê? Conquistar uma nova fonte de renda, aprender uma técnica nova, ter um momento de relaxamento enquanto cria, que é muito gostoso, produzir peças para você usar e se sentir ainda mais bonita, fazer presentes especiais também para quem você ama. Gente, ou até mesmo
juntar esse combo todo, juntar tudo isso. Se você tá pensando, será que isso não é mais um papo de internet? Eu entendo você pensar isso, de verdade. Mas já faz alguns anos que eu tenho acompanhado de perto os resultados reais desse método. E eu mesma ainda fico chocada com os resultados. Gente, mesmo depois de já ter ajudado mais de 1000 alunas a darem um novo rumo às suas vidas com as sandálias de macramê, eu ainda me surpreendo. E muito. Por isso, agora eu convido você a ouvir com atenção essa história aqui. Meu nome é Sheila Mara, tenho 46 anos, atualmente só trabalho com as sandálias em macramê. Há um tempo atrás eu estava trabalhando em outra área que eu não estava feliz e hoje minha principal fonte de renda são as sandálias. Então, assim que eu entrei no curso, em 2 semanas eu já estava tendo venda. Eu já havia vendido sandálias para as amigas, para a família, então foi muito rápido o retorno. Eu já vendi com as sandálias mais de 6 mil reais. Só em dezembro eu consegui vender mais de 3.500 reais em sandálias. Com o dinheiro das vendas, investi em mais sandálias, em mais linhas, em mais materiais para ter ali para eu trabalhar, investir e também gastei comigo, porque eu e minha família fizemos uma viagem e precisa ali de roupa pro filho, né? Então eu ajudei muito ali meu esposo nessa hora. Então se não fosse isso, eu estaria sem dinheiro. Então eu fiz bastante coisa. Hoje, se tivesse uma pessoa indecisa que está com medo ou receio de começar ou entrar na comunidade de Aragão, eu falo assim de verdade, vai sem medo, porque não tem como não vender. As sandálias, elas se vendem sozinha, você tá entendendo? Você colocar nas suas redes sociais, no seu status, ou simplesmente usar uma sandália, você vai no manicure, você vai o tempo todo no médico, você vai o tempo todo no dentista, e você consegue vender porque todo mundo pergunta, entendeu? Então, se tiver alguém com medo, não precisa ter medo, porque você vai vender. A minha vida, na verdade, ela tem um divisor de águas, tem antes da comunidade e depois da comunidade. Então, eu só tenho a agradecer extremamente a Deus e a Carolina por estar me proporcionando tudo que eu tô vivendo hoje. Eu fico muito emocionada de ouvir as histórias das minhas alunas, as minhas estilistas. Estilista é como eu chamo as minhas alunas, porque se tornam mais do que simples artesãs. E quase todo dia eu recebo mensagens e depoimentos emocionantes das estilistas. Seja o quê? Pelas redes sociais, ou mesmo quando a gente se encontra pessoalmente. E hoje eu tô aqui para dizer que tudo isso também é possível para quem? Para você. É mesmo, você mesmo, gente. Pode confiar. Existe um método, um caminho, um passo a passo para fazer isso. E esse caminho começa agora, nessa aula. Ê, coisa boa! Eu tô muito animada, gente. E vocês? Mas ó, primeiramente, quero saber se você tá comprometida aqui comigo. E aí, tá preparada? Se você estiver comprometida, escreve aqui no chat, ó. Carol, tô comprometida. Porque sabe por quê? Porque eu, Carolina Aragão, eu estou comprometida a dar o meu melhor para vocês. O melhor nessa semana para vocês aprenderem macramê. Se você tá comigo, escreve aqui no chat. Eu estou comprometida. Eu estou comprometido. Agora, antes da gente botar a mão na massa e começar a trabalhar com os cordões, eu preciso que você entenda uma coisa muito importante. Presta atenção. Meu método para você ganhar dinheiro com as sandálias de macramê vai muito além de simples tutoriais. Aqui você vai aprender tudo. Os fundamentos, os segredos que ninguém conta e os cuidados antes mesmo de pegar nos cordões. Logo mais, a gente vai se divertir muito, gente, aprendendo os nós, colocando a mão na massa juntas. Mas ó, antes disso, é fundamental que você saiba, para se destacar e transformar essa técnica em um negócio de sucesso, não basta só seguir tutoriais. Você precisa conhecer aqueles segredos que fazem toda a diferença. Eu sei que você está empolgada para começar a praticar. E acredita, gente, a parte prática é super legal. Mas, se você for direto para a parte prática, sem entender como funciona o método, sem conhecer os erros que muita gente comete,
ou sem saber o que realmente está por trás de um trabalho bem-sucedido, vai ser difícil alcançar os resultados que você sonha. Se eu mostrasse apenas algumas diquinhas, alguns tutoriais, você nunca conseguiria se firmar, gente, com uma artesã de verdade. E muito menos transformar essa paixão em uma fonte de renda. E, sinceramente, se o seu objetivo é só copiar o que aparece por aí, sem se aprofundar, talvez esse caminho não seja ideal para você. E tá tudo bem. Para ter sucesso com as sandálias de macramê, é preciso aprender o que realmente importa. Se fosse tão simples, qualquer tutorial já resolvia, não é verdade? Mas tem muita coisa por trás do sucesso que a gente nem percebe à primeira vista. E é exatamente isso que eu tô aqui para te contar. Essa aula vai começar com um conteúdo teórico, muito importante, e depois a parte prática. E o seu sucesso começa agora, com o compromisso de ficar aqui comigo até o final, para absorver cada ensinamento. E claro, se dedicar bastante à prática quando chegar a hora. Fechou? Então bora lá! Ah, gente, sobre os materiais. Gente, eu enviei a lista completa por e-mail e lá no grupo do WhatsApp da imersão. Se você já deu uma olhadinha por lá, gente, organiza tudo direitinho. Se ainda não viu, gente, não se preocupa. Eu vou explicar tudo certinho, bem bonitinho, com calma. E dá tempo de você se preparar e praticar, então pode ficar tranquila. Seguinte, a partir de agora eu vou te apresentar o meu método para criar sandálias de macramê lindas e transformar essa habilidade numa fonte de renda de pelo menos R$2.000 por mês. Mesmo que você nunca tenha feito uma sandália de macramê na vida. Pensa que não tem jeito para isso. Ou se você já trabalha com artesanato, mas não consegue lucrar do jeito que queria. Eu sei que isso acontece muito. Sem saber como precificar ou vender as suas criações. Nesse evento, a gente vai falar de tudo isso. Mas antes de continuar, eu preciso te contar uma história. Deixa eu te contar como foi que eu descobri o caminho para transformar as sandálias de macramê numa oportunidade que mudou a minha vida e pode mudar a sua vida também. Eu sempre sonhei em ser professora. Não sei se vocês sabem, mas eu fazia faculdade de biologia. E eu tava vivendo o meu sonho, gente. Era muito legal. E eu tirava as maiores notas. Eu era a melhor da turma. Fazia artigos científicos, ficava na cola dos professores. Gente, eu amava o que eu fazia. Era uma aluna dedicada. Só que aí, durante o curso, pessoal, eu me vi fazendo um teste de gravidez. E veio o Augusto. Quando o Augusto veio, foi um misto de sentimento e emoção. Como que eu vou dar conta de fazer a faculdade? Foi meu primeiro filho. Foi uma felicidade, mas ao mesmo tempo era muito julgamento. Eu tava grávida na faculdade. Todo mundo te julgava. Tinha olhares diferentes, gente. Não era a mesma coisa. Eu fiquei grávida na faculdade. Vocês acreditam? E aí eu vi o meu sonho desmoronando. Mas da mesma maneira, eu conseguia enfrentar. Eu continuei na faculdade, mesmo grávida, ganhei o Augusto, continuei ali, não era a mesma coisa, não dava para ser a melhor da turma, mas eu continuei ali. Foi quando eu engravidei novamente. Engravidei da minha filha Helena. O Augusto tinha 7 meses e eu engravidei da Helena. Quando eu ganhei a Helena, eu tive que trancar a minha faculdade. Eu não tinha tempo, gente, para fazer mais a faculdade. Eu não tinha dinheiro. Eu não tinha tempo e eu não tinha dinheiro. E aí, eu comecei a ficar no fundo do poço. Minha rotina, gente, eu lembro da minha rotina, era assim, ó. Eu acordava, limpava a casa, cuidava dos meus filhos, dormia. Acordava, limpava a casa e cuidava dos meus filhos. Gente, isso virou uma bola de neve. E aí eu me senti no fundo do poço. Eu não tava mais aguentando. Eu não sei se você tá nesse momento. Eu lembro muito bem, gente. A minha casa era 2 cômodos. Só 2 cômodos. E eu vivia ali com as minhas crianças. Não tinha quartinho de criança. Eu não tinha dinheiro pra nada. Eu vou chorar. Gente, eu não tinha dinheiro pra nada. Eu ficava numa rotina incansável. Não aguentava mais. E eu me perguntava todo dia: quem sou eu? Quem sou eu? Quem é a Carolina? Será que não tem algo a mais pra mim? Será que é só isso que eu vou ter na minha vida?
Eu não tinha mais essa alegria que você tá vendo de viver. Eu ficava dependendo do meu marido, gente. Eu dependia do meu marido. E ficava com as 2 crianças em casa. Comecei a me sentir muito perdida. Muito perdida. Não sei se você é assim. E aí eu falei assim, não aguento mais. Eu vou pedir pra Deus alguma coisa. E foi aí que eu pedi pra ele um propósito. Falei assim, Deus, eu não aguento mais viver essa rotina. Não aguento mais depender do meu marido pra tudo. Gente, eu lembro que que era época de pandemia e eu recebia a cesta básica, gente. Cesta lá da minha tia. E esse dia foi muito importante, porque eu lembro dela me dar, e aí eu tenho uma caixa de bombom para as minhas crianças. Gente, eu não tinha nem dinheiro para comprar uma caixa de bombom. Só pra você ter noção. Foi quando? Depois que eu pedi pra Deus, eu lembro certinho, eu tava na casa da minha mãe. E aí gente, é difícil. É difícil demais, né? Só quem viveu sabe. A luta aqui. Foi aí que Deus me deu uma pessoa muito especial. Colocou uma pessoa muito especial. Eu lembro certinho, eu tava na casa da minha mãe. Eu tava com o meu celular passando assim, ó. E eu vi, quer fazer macramê? E eu, o que é macramê? E era um vídeo da Rosana falando. E aí eu comecei a aprender, gente, essa arte maravilhosa. E aí, gente, não deu mais pra ninguém. Porque tem uma coisa que eu sou, é pesquisadora. Porque eu era bióloga pesquisadora, né? Eu vou a fundo, gente. Eu vou a fundo. Eu faço acontecer. E aí eu comecei a pesquisar em tudo sobre macramê. E eu fiz minha primeira peça, gente. Foi a coisa mais linda. Eu me senti muito feliz. Foi um suporte de planta híbrido. E aí, quando eu fiz esse suporte de planta, mostrei pra minha mãe e falei, mãe, o que você achou desse suporte de planta? Muito feliz, né? O que você achou desse suporte de planta, mãe dela? Eu vou conseguir vender? Você acha que eu vou conseguir ganhar dinheiro com o macramê? Perguntei pra ela. E ela falou assim pra mim, nunca. Nunca. Você acredita? E mesmo com a descrença da minha família, o macramê, ele estava se tornando a minha alegria, a minha terapia. E aí, pessoal, eu tava criando de tudo. Gente, vocês não têm noção. Quando eu encontrei o macramê, eu comecei a fazer de tudo. Comecei a fazer suporte de planta, comecei a fazer lustre, painel, pendente. Fiz até um vestido de 2 semanas. Eu nunca mais lá. Fiz colar, fiz pulseira, fiz brinco. Gente, fiz de tudo no macramê. Não sei se você é assim hoje, mas eu fiz de tudo no macramê. E aí eu comecei a buscar um nicho mais lucrativo. Por quê? Porque o meu foco inicial, quando eu comecei no macramê, era uma renda. Porque lembra que que eu dependia do meu marido? Pois então, eu não queria depender mais. Eu queria ter meu próprio dinheiro. E o meu objetivo inicial era renda. Eu queria fazer a maior renda do macramê. Eu queria fazer muita coisa, sabe? E aí eu comecei a buscar os nichos mais lucrativos. Eu analisei todo o mercado, gente. Analisei nichos específicos. Fui à procura do que eu poderia fazer como o mais lucrativo. Foi então que eu pedi para Deus direcionamento novamente. E aí, sabe o que aconteceu? Tava caminhando no centro aqui da minha cidade, eu e minha mãe. Tava lá caminhando e eu olhei para uma vitrine e tinha um nó inicial do macramê. E eu falei, não pode ser. Se as grandes marcas fazem, eu também posso fazer. E, gente, comecei a fuçar em tudo. Como fazer sandálias de macramê? Como fazer chinelos em macramê? Como fazer rasteirinhas em macramê? Não tinha nada. Ninguém fazia sandálias de macramê. Foi aí que eu vi que era uma grande oportunidade. Eu estava olhando para um novo nicho, que hoje é o nicho mais lucrativo do artesanato. Gente, o começo foi cheio de erro, né? Comprei solado errado, comprei cola que não colava direito, depois descolou das minhas clientes.
E com muito esforço, gente, eu consegui criar minha primeira coleção. Com 15 sandálias, gente. Eu lembro da minha primeira coleção que eu fiz as 15 sandálias, assim. Eu coloquei em cima da minha mesa. E vocês não vão acreditar. Eu vendi 13 das 15. E 2 dias depois eu vendi mais as outras 2. Mas com essas 13, eu faturei R$ 1.500 em algumas horas. Naquele mesmo dia. R$ 1.500 em algumas horas. Gente, foi um momento de mais alegria assim, e gratidão. Porque eu percebi que o macramê poderia ser muito mais do que eu imaginava. Foi aí que eu fiz uma conta na minha cabeça. Se eu consigo fazer 13 sandálias facilmente em um único dia, e isso me gerou R$ 1.500, e se eu fizesse 150 sandálias? A partir daí, a minha visão mudou. Eu decidi que queria ensinar outras mulheres a também transformarem as suas vidas com essa arte. E você pode até pensar, se as sandálias de macramê são tão lucrativas, por que você ensinaria outras pessoas? Isso não geraria concorrentes? Mas deixa eu te mostrar em outra perspectiva. Quando eu ensino, eu não crio concorrentes, gente. Eu crio mais especialistas que valorizam o macramê e ajudam a consolidar esse mercado. É assim que a gente transforma vidas e eleva a qualidade de todo o setor. Gente, imagina se eu ficasse com esse conhecimento só para mim, e eu estaria perdendo a chance de transformar o mundo do macramê. Quando todas nós brilhamos, o mercado ele se fortalece. Juntas, a gente mostra que é possível transformar paixão em sucesso e conquistar espaço de verdade. Então eu passei a falar sobre os benefícios das sandálias de macramê nas redes sociais. E é possível que tenha sido assim que você me conheceu, não é verdade? Talvez você tenha assistido algumas das minhas lives, ou até mesmo tutorial no YouTube. E depois de muitos pedidos por um curso, foi então que eu criei a Comunidade Aragão, a minha formação completa em sandálias de macramê, onde eu ensino as minhas alunas a se tornarem estilistas e mudarem de vida através das sandálias de macramê. O meu método de ensino de sandálias de macramê já foi testado e validado por mais de 1.000 alunas ao redor do mundo. Eu vi pessoas que nunca tiveram contato com artesanato conseguindo criar suas próprias sandálias. Gente, se tornando estilistas. E hoje posso usar tudo que eu aprendi para ajudar muito mais pessoas, fazendo o que eu sempre sonhei, que é ensinar. Com muita gratidão e pela graça de Deus, eu posso dizer que me tornei uma das principais especialistas em sandálias de macramê, alcançando milhões de visualizações nas redes sociais e impactando milhões de pessoas. Gente, as pessoas amam as sandálias de macramê e quase ninguém entendeu que dá para lucrar com isso. Inclusive, o vídeo de macramê mais assistido da história da internet, com mais de 27 milhões de visualização, é o vídeo de quê? É o vídeo de quê? De um chinelo de macramê. E sabe como que eu sei disso? Porque o vídeo é meu. E não é só um não, gente. Meu perfil tem a maior média de visualização dentre todos os perfis de macramê da internet. E fazendo somente sandálias. Eu não faço painel, não faço suporte de planta, roupa, nada. Somente sandálias. O público acha lindo, mas quase ninguém sabe fazer do jeito certo. Eu recebo tanto pedido de encomenda que eu mesma já não dou conta de produzir. E por isso, eu resolvi ensinar. Depois de ter acompanhado e ajudado mais de 1.000 alunos até hoje, chegou a hora de compartilhar todo esse conhecimento com você. E a primeira coisa que a gente vai fazer para iniciar a sua jornada de sucesso nas sandálias de macramê é aprender alguns nós do macramê, que são os mais importantes para ter sucesso nas sandálias. Só que é importante eu te dizer que você chegou na hora certa. Se você se inscreveu para essa imersão, é porque você ama artesanato e talvez já crie algumas peças por aí, não é verdade? Mas vamos combinar? Artesanato tem todo tipo, né? Mas quase ninguém tá ganhando dinheiro de verdade. É ou não é? Eu quero te dizer agora o porquê de eu estar aqui, dedicando toda a minha energia para ensinar as sandálias de macramê. Porque eu acredito de verdade que essa técnica é o que você precisa aprender se quer ganhar dinheiro com o artesanato. E por ganhar dinheiro, gente, eu tô falando de R$ 2.000 por mês pra cima. É dinheiro de verdade.
Eu tô falando isso com segurança porque eu tenho muitas alunas tendo resultados assim, ou até bem maiores, gente. Eu não conheço nenhuma outra área do artesanato que possa falar isso com tanta tranquilidade. Mas quando acontecer com você, você vai lembrar do dia de hoje, do dia que eu te falei que era possível. Não é por acaso que você tá aqui, tá? Eu acredito que nada é por acaso, gente. E com a economia difícil que a gente tá vivendo, imagina, onde R$100 mal enche uma sacola no mercado, gente. Você vai no mercado, não enche nem uma sacola. A gente precisa se reinventar e encontrar uma renda extra que faça a diferença na nossa vida. Uma renda extra para você conseguir, sim, realizar os seus sonhos. Porque você merece realizar os seus sonhos, gente. Ajudar em casa, pagar as dívidas, investir, sei lá, viajar com a família. E é possível realizar os seus sonhos, sim. Você não precisa ser mais uma dona de casa que depende só do seu marido ou vive só cuidando das necessidades dos outros. Você pode construir uma coisa sua com significado, gente. Você ser admirada. E se eu te dissesse que tem uma forma de fazer isso sem ter que trabalhar em um emprego que te afasta do que você ama, sem precisar se desgastar ou ficar longe da sua família? Trabalhar de casa, gente, criando algo que te deixa feliz e que ainda é super lucrativo. Porque se você tá aqui, é porque você curte artesanato. Só que eu tô aqui para te dar uma notícia melhor. O que você tá prestes a ver aqui não é um simples artesanato. E aqui que tá o segredo. Não se trata apenas de fazer macramê, mas de fazer sandálias de macramê. E eu não tô aqui, gente, para falar mal de artesanato nenhum. Eu gosto de todos eles. Mas eu escolhi ensinar as sandálias de macramê por um motivo. Porque eu acredito que as sandálias de macramê são a maior oportunidade do mundo do artesanato, para quem quer uma fonte de renda. Então, se você gosta de anotar, gente, já vai pegando seu papel aí. Pega papel e caneta, já pega o seu caderno, porque o que vem agora é um conteúdo essencial para você entender como as sandálias vão abrir as portas para uma nova forma de você ganhar dinheiro. Então, bora começar? As sandálias de macramê são, sem dúvida, a maior oportunidade no mundo do artesanato. Você já deve ter percebido que o macramê está em alta. Aparece na TV, nas séries, na decoração, mas a maioria das pessoas que aprende macramê acaba fazendo aquelas peças tradicionais, né? Como painel, suporte de planta, chaveiro. Essas peças são lindas e podem render dinheiro, mas, gente, tem um limite. Mas deixa eu te contar um segredo. Existe um tipo de peça que é mais fácil, mais rápida e barata de produzir e que pode ser vendida por valores muito mais altos. As sandálias de macramê. Para fazer um par como esse aqui, gente, olha aqui, vou mostrar para vocês. Como esse aqui, você usa quase nada de cordão. Olha só, não vai quase nada. E quase nada de tempo também. Eu tô falando de menos de 1 hora. Enquanto um painel pode precisar de mais de 100 metros de cordão, uma sandália linda dessa daqui precisa apenas de 12 metros, gente. E sabe qual que é o valor de venda? Bem maior que o painel comum. Isso para não falar dos outros artesanatos mais convencionais, que são lindíssimos, gente. Mas, em geral, levam bastante tempo para fazer. E o preço de venda não é muito alto, porque tem muita concorrência. Para você que está vindo do crochê, por exemplo, vocês vão ficar chocadas com a margem de lucro das sandálias de macramê. Gente, sem exagero nenhum. Quanto tempo você leva para produzir uma peça de crochê, como uma manta ou algo assim, que pode ser vendido ali por uns R$200? Comenta aqui nos comentários. Muito tempo, né? Dias, provavelmente. Eu tenho muitas alunas que nesse mesmo espaço de tempo que você está produzindo essas peças, produzem e vendem mais de R$5.000 em sandálias de macramê. Você está começando a entender? E o que torna tudo isso ainda mais vantajoso é a simplicidade do macramê. Gente, você só precisa das suas mãos e dos cordões, só isso. Nada de ferramentas complicadas, materiais caros. Gente, só com um rolo de linha, que custa mais ou menos R$30, você pode produzir peças que chegam a valer 300, 400, até R$500 se souber fazer e vender do jeito certo. Isso porque o preço das sandálias de macramê é ancorado no preço das sandálias em geral. Você não está fazendo um simples artesanato de feira.
você está fazendo um item de moda. Você não regula preço com a coleguinha crocheteira da barraca ao lado. Não, você regula preço com a Arezzo, com a Sonho dos Pés, com a Animale. Todas essas lojas de calçados femininos que vendem peças com detalhes em macramê. Começa dos R$250 e chega até R$1.000 para cima. Quando você vende decoração de macramê ou acessórios de crochê, você precisa fazer aquele esforço para as pessoas valorizarem o seu trabalho, né? Quantas vezes você já ouviu um artesã falar que as outras pessoas não estão dispostas a pagar o preço que um artesanato vale? Já passou por isso? Agora percebe o seguinte, as pessoas já estão acostumadas a gastarem centenas de reais em sandálias. Você não precisa convencer ninguém disso. O mercado já está pronto para pagar o mais caro pelas sandálias. E quando você integra o macramê às sandálias do jeito certo, aí que o pessoal fica doido, gente. Agrega beleza, agrega valor, é uma explosão de vendas. Só que o que quase ninguém sabe é que essas sandálias de macramê, tão valorizadas, são mais fáceis de fazer do que aqueles painéis, aqueles suportes de planta. Você percebe a diferença, gente? Vocês estão percebendo a oportunidade? E como eu já falei, o público ama as sandálias de macramê. Praticamente toda semana viraliza um vídeo meu fazendo sandália, gente, a galera pira. Eu não gosto muito de falar de mim mesma e, em geral, eu prefiro dar exemplos das minhas estilistas, das minhas alunas. Mas só para vocês terem uma ideia, eu mesma, fazendo um único modelo de chinelo, fechei uma encomenda onde em um dia, olha só isso aqui, eu faturei R$18.000, gente. 150 pares de chinelo. R$18.000 de uma vez. Gente do céu, vocês estão acreditando nisso? E talvez você esteja pensando, nossa, isso deve ter ficado meses produzindo. Gente, 5 dias. 5 dias foi o que eu levei para produzir. É simples demais, gente. Na verdade, gente, foram 4 dias, porque o quinto foi só para embalar. Embalar e enviar. E pra você ver que é simples mesmo, nesse evento eu vou te ensinar você produzir esse exato modelo. É esse chinelo aqui, gente, que é maravilhoso, né? Eu vou mostrar pra você como que faz esse padrão aqui e você vai entender como dá pra fazer chinelo super lindo de um jeito super simples e quase ninguém sabe fazer e muito menos vender do jeito certo. Gostou? Gostou dessa? Você vai sair dessa imersão com o chinelo pronto para usar, dar de presente, gente, ou até vender. Se você seguir o método certo, vai aprender a fazer sandálias lindas e ganhar dinheiro bem rápido e honesto, sem ter que enfrentar concorrência nenhuma. Então, quem aproveitar essa oportunidade e aprender agora, vai sair na frente. É mágica? Não, é método. Precisa de trabalho e dedicação. Gente, não é uma pílula mágica. Para dar certo, eu preciso que você se comprometa. Mas eu vou te mostrar todo o caminho. Você tá comigo? Você tá comigo aqui? E é por isso que as sandálias de macramê vão ser o seu caminho mais rápido e mais fácil para conseguir uma nova renda nesse momento. Mesmo que você seja iniciante ou esteja começando do zero. Quer ver? Dá só uma olhada. Fazia peças de crochê antigamente, eu levava uma semana fazendo, a pessoa não queria me pagar R$150. Então, assim, com a Carolina eu fui aprendendo que a gente tem que fazer peças que vão trazer lucro pra gente, não só que a gente vai conseguir fazer rápido. Então, o que ela ensina, tanto que a sandália bloquinho, eu tava tão empolgada, ela foi fazendo, eu fiz assim, ó, muito rápido. Foi muito rápido. Eu falei, meu Deus, eu acho que eu consigo fazer umas 10 dessa por dia, sendo que eu levava pra fazer um vestido de crochê, eu levava uma semana. Eu vou conseguir fazer 10 sandálias. Então, assim, a partir daí já pensei assim, é um negócio prazeroso e lucrativo, então não vou largar mais. Olha, no primeiro lançamento eu ganhei em torno de 1.400. Aí do último lançamento eu vendi em torno de 2.300. Então se somar aí tudo, vai dar uns 4.000. Consegui viajar, pude até me dar uns dias de férias. E outra coisa, consegui investir no meu ateliê. Então eu consegui comprar móveis, eu consegui comprar ring light, melhorei um pouco o meu celular, que ele era muito ruinzinho, e consegui comprar coisas para mim, que antes eu tinha que pedir dinheiro pro meu marido.
eu não precisei, eu consegui comprar com meu próprio dinheiro, sabe? Nossa, isso é muito bom. O que eu vou apresentar para você agora é uma parte muito importante do método para chegar em resultados como os das minhas alunas, os nós do macramê. Eu te falei agora há pouco, macramê é muito simples. É uma técnica onde você dá nós em cordões, sem ferramenta, sem agulha, sem complicação. Por isso, os nós são a primeira coisa que você precisa aprender. Vamos lá? Existem alguns nós básicos que são a base para criar as sandálias de macramê. E as combinações desses nós são praticamente infinitas. E para a gente continuar o conteúdo dessa aula, eu vou te ensinar 2 nós que são essenciais para você a partir de agora. É claro que existem outros nós, gente. Mas essa semana o meu foco é te mostrar como ganhar R$2.000 por mês com as sandálias de macramê. E pode confiar em mim. Você consegue fazer isso sabendo somente desses 2 nós. E digo mais, você consegue até sabendo apenas um. Mas vamos aprender esses 2 para você não achar que eu tô escondendo o jogo? Só com esses 2 nós, você já pode criar peças com muito estilo. E em outro momento, quando você estiver pronta, eu te ensino mais nós, combinado? Com o meu método, você vai perceber que esses nós vão abrir um mundo de possibilidades para você produzir sandálias de macramê sensacionais. Os nós que vamos aprender hoje são nó inicial e nó quadrado. Agora, eu vou te explicar como executar cada um deles. E presta atenção, porque assim que você terminar de assistir essa aula, eu vou lançar o primeiro desafio da semana. Para você começar a colocar em prática o que você aprendeu. Mas acalma o seu coração. Assiste com atenção primeiro e depois vai pro desafio, combinado? Se você já separou o seu material, pega aí as linhas que você tiver e corta 4 pedaços de 1 metro. A gente vai usar 2 pedaços para treinar cada nó. E se possível, organiza também uma base, como uma prancheta ou qualquer superfície que facilite essa prática. Tudo, gente, é bem simples, sem pressa. O importante é praticar e ir se acostumando ali com os movimentos. Se por acaso você não tiver o material agora, gente, sem problema. Anota tudo e treina depois. Presta atenção nos detalhes e você vai ver como é fácil e mais fácil do que você imaginava. Beleza? Enquanto você já separa os seus materiais aí e corta 4 cordões de 1 metro pra gente dar início aos nós, deixa eu aproveitar para te falar uma coisa. Muitas vezes eu vejo artesãs que estão tentando fazer sandálias de macramê por conta própria, seguindo tutoriais gratuitos pela internet e se sentindo, gente, frustradas por não conseguirem se destacar. Elas até fazem umas peças ou outras, mas sente que ainda tem algo a mais que faltava para melhorar as peças e fazer as melhores peças. E principalmente, conseguir vender bem. E sabe qual que é o erro delas? Confiar apenas nos tutoriais gratuitos e ficar presas no mesmo padrão de sempre. Esses vídeos gratuitos, que são ótimos para se apaixonar pela técnica e para fazer as primeiras peças, muitas vezes não mostra todos os detalhes que realmente te fazem evoluir, principalmente quando se fala de sandália. É muito difícil depender de tutorial gratuito. Mesmo os meus tutoriais gratuitos, que modéstia à parte, são muito bons, não consegue te ensinar tudo que você precisa saber para fazer as melhores sandálias e ganhar dinheiro com isso. Se fosse tão fácil assim, todo mundo fazia. Não é verdade? Mas a verdade é que para produzir sandálias de macramê que realmente se destaquem, aquelas que permitem você cobrar muito mais pelo seu trabalho, é preciso ir além do conteúdo superficial dos tutoriais gratuitos. Eles raramente mostram todos os detalhes necessários. Eles não explicam como escolher o cordão ideal, como ajustar as medidas para cada modelo, ou como garantir a durabilidade das sandálias, por exemplo. O que eu quero que você evite é se limitar ao básico. Se você deseja transformar as sandálias de macramê na sua grande oportunidade, você precisa aprender o processo completo, desde o segredo dos materiais até a técnica que faz a diferença na hora de produzir peças de alto valor e principalmente como transformar essas peças em lucro. Enquanto você corta os cordões aí, pensa aí, você tá pronta para sair do padrão
e dominar as técnicas que vão permitir criar sandálias altamente lucrativas? Quando você aprende a fazer sandálias do jeito certo, vai ter a liberdade de criar, ajustar cada detalhe e conquistar um mercado que valoriza cada centímetro do seu trabalho. Então, se você tá comigo nessa, comenta aí, fora do padrão! A gente não vai se contentar com o básico. Combinado? Vocês estão fechados comigo? E aí, já preparou os seus cordões pra gente dar os nós? Ótimo! Agora a gente vai dar os primeiros passos para construir as suas sandálias de macramê. O primeiro nó que a gente vai aprender é o nó inicial, também conhecido como nó de montagem, nó de laçada. Esse, muitas vezes, vai ser o ponto de partida do seu macramê, pois é ele que fixa cada cordão na base, dando início à peça. No macramê em geral, ele é muito utilizado para começar os projetos, né? Como painéis, cortinas, capas de almofada. E claro, a gente também usa muito para iniciar montagens das nossas sandálias de macramê. Vamos lá então. Aqui você cortou os 4 fios de 1 metro, que eu falei para vocês. Vocês vão tirar 2 fios e vai ficar somente 2 fios de 1 metro. Olha só. Por que 2 para fazer o nó inicial, né? Porque pessoal, você vai pegar a sua prancheta e posicionar ele aqui, ó, aqui, tá? Então você vai juntar pontinha com pontinha lá, pra achar o meio do projeto e colocar na sua prancheta, tá? Olha só. Assim, posicionando assim. Carol do céu, não tenho prancheta. O que você vai fazer com esse fio aqui, ó? Você vai lá na sua cadeira e você vai amarrar essa ponta numa cadeira e essa aqui na outra cadeira, tá? E aí você vai fazer esse nó inicial, tá bom? Se você tem a prancheta, ótimo, você faz na prancheta. O que você vai pegar agora? Pega o fio que você deixou na lateral, vai lá, ó, junta pontinha com pontinha e acha o meio do projeto, assim. O que você vai fazer aqui? Você vai pegar esse fio, passar por trás desse daqui, olha só. E depois, você vai jogar esse aqui, ó, aqui. Joga pra cá e puxa aqui, ó. Puxa e vai até lá em cima, ó. Até lá em cima. Esse daqui é o nó inicial, gente. Olha que coisa mais bonitinha. Então, ele fica assim. Vamos de novo? Você tira, bora treinar de novo, ó. Junta pontinha com pontinha pra achar o meio. Vai colocar aqui, ó, por cima. Depois, vai jogar essa parte aqui, ó. Joga pra cá. Pega aqui no meio, ó. Aqui no meio. E puxa. Puxa. Vai até lá em cima, ó. Olha que bonitinho. Esse daqui é o nó inicial. E agora, vamos para o nó quadrado. O nó que traz forma e texturas para suas sandálias. Eu acho que esse é o nó mais usado e mais versátil no macramê. E no caso das sandálias, ele é fundamental. Vamos lá então fazer o nosso nó quadrado. Olha só. Você pode tirar daqui. Nó inicial. E agora aqui, ó. O que vocês vão fazer? Aqui, pessoal, vocês vão juntar pontinha com pontinha também, para achar o meio. E aqui você pode colocar assim, ó, assim, o fio na sua prancheta, aqui e aqui, ó. Eita que não tá indo. Embaixo da prancheta, ó, desse jeito aqui, tá bom? O que você vai fazer agora? Olha só, você vai pegar o fio da direita, passar por baixo dos dois do meio. Então você pode pegar esses 3 aqui, ó, mas você só vai passar por baixo dos dois do meio, assim, ó. Por baixo. E esse daqui da esquerda, lá por baixão, ó. Por baixão. Tanto por baixo dessas 2 linhas, quanto por baixo desse daqui. Formando o P. Agora você vai colocar aqui dentro, ó. Pega esse daqui que foi por baixão de todos e coloca pra cá, ó. Traz pra cá e puxa. Ó, vai até lá em cima. Você pode colocar os seus dedos aqui, ó, pra você colocar lá em cima. Até lá em cima. Agora a gente vai pro outro lado, ó. Por baixo, pega o fio da esquerda e vai por baixo dos dois do meio. Assim. E esse daqui por baixão, ó, ele já tá lá no baixão.
Formando 4. Olha só. Forma o 4. Pega esse daqui e traz pra cá, ó. Traz pra cá e puxa. Vai até lá em cima, ó. Até lá em cima, ó. Puxa lá. Tá vendo? Vamos fazer de novo? Vamos fazer de novo? Pega esse daqui da direita, o fio da direita, passa por baixo dos dois do meio. E esse daqui, por baixão, ó. Por baixão, ele já tá por baixão. Tanto por baixo desses dois fios, quanto por baixo desse daqui. Vai pegar ele, que foi por baixão, e vai trazer pra cá, ó. Traz pra cá e puxa. Vai até lá em cima. Agora pro outro lado, a gente faz para um lado e pro outro, ó. Fio da esquerda. Passa por baixo dos dois do meio. E esse daqui, por baixão. Por baixo, por baixão, por baixo, por baixão, ó. Aqui você forma o 4. Pega esse daqui que foi por baixão e traz pra cá, ó. Traz pra cá e puxa. Olha só, a gente acabou de fazer 2 nós quadrados. 1, 2. Agora a gente vai continuar fazendo nó quadrado. E a gente vai fazer uma carreirona juntas de nó quadrado pra gente ir treinando os nós juntas. Mas, enquanto isso, deixa eu te falar uma coisa. Olha, eu sei que muita gente pensa, por que se especializar só em sandálias de macramê? Não era melhor fazer um pouquinho de tudo? Painel, cortina, suportes? Mas deixa eu te contar uma coisa. Quando você se torna especialista, você cria uma confiança que vai muito além de saber fazer vários tipos de nó. É como aquele cardiologista top. Ele entende tanto de coração que a gente já pressupõe que ele seja excelente até como clínico geral. No mundo do macramê, se você se especializa nas sandálias, você se torna referência naquele nicho, o mais lucrativo de todos. Imagina só, enquanto a concorrência está fazendo de tudo um pouquinho, você foca naquilo que tem grande potencial. Você se aprofunda nos detalhes, conheça cada tipo de fio, cada nó e cada acabamento perfeito que transforma uma simples sandálias em uma obra de arte. E sabe o que acontece? Os clientes passam a enxergar você como especialista, que vai oferecer não só um produto, mas uma experiência completa. Eles confiam, fazem perguntas, pedem indicação e até recomendam para as amigas. Eu já vi muitas pessoas desanimarem por quererem fazer de tudo e no final acaba acumulando peças sem sucesso no ateliê. O segredo é focar no que realmente dá resultado. Então, se joga nessa especialização, porque quando você se torna referência naquele nicho, o sucesso não é uma possibilidade, é uma certeza. E aí, beleza? Aprendeu nó quadrado? Ó, se alguém tá olhando aí achando complicado, eu vou te provar que não é. Aqui vai o primeiro desafio da semana. Preparada? O desafio é o seguinte, olha só. Eu quero que você faça junto comigo esses 2 nós bem devagar. Eu vou deixar esse vídeo no ar por alguns dias para você assistir e treinar quantas vezes precisar. É para você se sentir super segura. Se precisar, pode pausar, voltar, olhar de novo, quantas vezes quiser. Você pode usar o material que você tiver na sua casa, ok? Vale qualquer tipo de linha. O importante é treinar. Você até pode improvisar. Vale cadarço de tênis, barbante de padaria. Gente, vale de tudo. Só não pode deixar de treinar. E depois que você acabar esse exercício, você vai fazer o seguinte. Você vai tirar uma foto e você vai publicar essa foto no grupo do nosso evento do Facebook. E é lá que a gente vai trocar ideia, tirar dúvida e se ajudar. E é lá também que a equipe da Comunidade Aragão vai te dar suporte e te ajudar com todas as dúvidas. Tudo isso de graça durante essa semana. Você não pode perder, gente. E eu vou pedir para minha equipe colocar aí no chat agora o link para você participar do grupo da imersão. Esse grupo acontece no Facebook. E, gente, é demais. Se você está assistindo esse vídeo depois, tem um botão aqui abaixo nessa página escrito entrar no grupo do Facebook. E é só clicar. Mas se você está assistindo no horário junto comigo, aqui a minha equipe vai colocar o link agora aqui no chat para você. Clica nesse link, entra no grupo do Facebook, compartilha os seus treinos dos nós aí e tira suas dúvidas com a minha equipe. E além de publicar a foto do seu treino dos nós, para eu e minha equipe podermos ver e te dar um feedback, você também vai comentar nas fotos, ó, de pelo menos 5 colegas, hein?
Dá aquele incentivo, manda mensagem de carinho e ajuda a galera. Aqui, a ideia é apoiar umas às outras sem competição, combinado? Esse é o primeiro desafio. Faz os seus treinos dos nós, tira a foto, publica no grupo do Facebook e depois comenta a foto de 5 colegas do grupo. Fechou? Lembrando que participar dos desafios é necessário para você garantir o seu certificado de participação lá no final da imersão. Então, vai com tudo para esse primeiro desafio. Aproveita o máximo desse aprendizado e para conseguir o seu certificado lá no final da imersão. Mas deixa eu te contar uma coisa, não se preocupa se no começo os seus nós não ficarem 100%. Gente, isso é normal. Afinal, você está só começando e começando algo novo, certo? Não tenha medo de errar, porque o erro, pessoal, nada mais é do que um simples aprendizado. O importante é que com o tempo você vai errando e acertando até pegar o jeito. Com a prática, os nós vão se tornar uma rotina. E você vai ver como é gostoso ter a liberdade para criar do jeito que você sempre imaginou. Afinal, quando você dominar esses nós, vai ter o poder de transformar ideias em sandálias que são a sua cara e que vão se transformar em lucro para você. Ah, lembra do chinelo que me fez faturar 18 mil reais em um dia? Então, na próxima aula, nós vamos começar a fazer eles juntas aqui na prática. E por falar em próxima aula, já anota aí, na nossa aula 2, que vai ao ar quarta-feira, nesse mesmo horário, eu vou acabar com uma grande dúvida das sandálias de macramê. Eu vou te falar quais são os melhores fios para as sandálias de macramê. E eu vou te apresentar o que eu mais uso. E eu vou te falar como escolher o material certo pode aumentar e muito o valor das suas peças e o dinheiro que entra, ó, no seu bolso. E por falar nisso, na próxima aula nós vamos começar a fazer juntas esse chinelo maravilhoso que você vai poder fazer para usar, para dar de presente e claro, para vender e começar aquela renda extra para você. Nós vamos começar a fazer essa peça juntas aqui na próxima aula, mão na massa, e vou te passar todos os materiais e medidas. Então, gente, não perde a aula 2 de jeito nenhum, hein? E se prepara, porque a nossa imersão, ela tá só começando. E lembrando, se você quer se conectar com outras pessoas que estão começando nas sandálias de macramê, rumo ao sucesso, eu tenho um convite especial para você. Vem participar do nosso grupo exclusivo do Facebook, onde você pode mostrar os seus exercícios que você fizer, tirar suas dúvidas e trocar ideias com outras artesãs que estão no mesmo evento, no mesmo momento. Lembra, esse grupo fica ativo só durante a semana do evento, então aproveita essa chance. Eu e minha equipe vamos estar lá, sempre prontos para bater um papo e ajudar no que for preciso. Assim que terminar de praticar os nós, entra no grupo, posta foto do seu treino, a gente quer ver o seu progresso de perto. Eu quero muito saber o que você tá achando, quero ouvir a sua voz, sentir que você tá junto comigo. Essa conexão é o que me dá a energia que eu preciso para continuar trazendo essa paixão pelas sandálias de macramê. Eu também quero te convidar a continuar acompanhando os meus conteúdos. Eu tô sempre postando coisa nova no Instagram, no YouTube. A sua presença faz toda a diferença. E se puder, compartilhe esse vídeo aqui com suas amigas que curtem artesanato, hein? Espalhe essa mensagem para todo mundo que você acha que vai se inspirar. Isso aqui é só o começo. Essa semana vai ser fora do padrão. Eu te vejo na próxima aula. Até lá! Bom dia, sou Ana Lúcia, tenho 58 anos, moro em Fortaleza e sou aluna da Carol. Eu faço parte da comunidade Aragão desde a imersão do Carnaval de 2024. Durante a imersão, eu já consegui fazer a minha primeira sandália e vendê-la. Eu fiz a minha matrícula em fevereiro de 2024, após a imersão do Carnaval, né? E no mês de maio de 2024, eu consegui fazer meu primeiro lançamento para o Dia das Mães. E só com as sandálias havaianas, né? As minhas vendas foram um sucesso. Em setembro de 2024, eu fiz o segundo lançamento, agora com as rasteirinhas, né? Sendo duas autorais, a sandália rosa e a sandália Diana, que para mim foi
um momento assim de muita alegria, né? Porque eu nunca tinha conseguido criar uma sandália, né? Só minha, né? E claro que no lançamento também eu usei a Floripa, né? Que é a sandália da minha professora, né? Usando como inspiração a minha professora Carol. E a Floripa foi um sucesso de venda junto com as minhas 2 sandálias autorais, né? Graças a Deus as vendas foram um sucesso. E durante algum tempo, né? Durante muito tempo eu tenho trabalhado, né? Fazendo as rasteirinhas. Aqui na mesa tem alguns meus trabalhos. Essa daqui é a Diana, né? Ela tá bem velhinha porque é a minha, né? Eu uso ela muito. Então essa aqui é a sandália Diana, é a minha autoral. Aqui na mesa também eu tenho a Floripa, que é a inspiração da minha professora, a Carolina Aragão, né? E essa daqui foi a última que eu fiz. Olha que lindeza, né? A sandália Helena é uma sandália infantil que a minha professora ensinou agora por último e eu consegui fazer essa semana. Ali na mesa também nós temos essa última que ela ensinou, que foi a sandália diamante. Ela também está ali na mesa, ó, aquela verdinha. E é isso, gente. Para mim tem sido um motivo de muita alegria, né, ser aluna dessa professora tão talentosa, que se dedica muito, né, ao seu trabalho, e a nós como alunos nos dá muita força. Ela entrega mais do que tudo, né? Ela, quando chega para dar sua aula, ela está ali 100% para nós, né? Tira todas as nossas dúvidas e nos auxilia em tudo. Sem contar, né, na comunidade Aragão, que a gente participa, onde cada uma das alunas está auxiliando umas às outras e uma segurando na mão aqui, uma da outra. Ninguém solta a mão de ninguém, né? Como diz o ditado do jovem por aí, né? E graças a Deus eu tenho conseguido. Agora, em dezembro do ano passado, eu fui demitida do meu emprego. E se eu não tivesse o meu ateliê e não soubesse, não tivesse nenhuma fonte de renda, que quando eu comecei era uma fonte de renda extra, né? Mas se eu não tivesse essa fonte de renda, agora, viu, eu estaria numa situação bem difícil. Mas graças a Deus o meu ateliê, né, ele tem rendido muito, né, tem dado um lucro bom, que dá para suprir está dando para suprir minhas necessidades, até que eu consiga um novo emprego, ou se não, eu continuar só produzindo pelo meu ateliê. E a minha professora Carolina Aragão, muito obrigada pela oportunidade de ter me tornado sua aluna e pelo sucesso que são minhas vendas. Isso eu devo a você, primeiramente a Deus e depois a você. Obrigada por tudo.